Você sabia que Charlie Chaplin teve um filho secreto? Ou sabia que Michael Jackson e Elizabeth Taylor tiveram um caso secreto? Aqui estão os 50 fatos estranhos sobre atores da velha Hollywood que você nunca soube ou que foram escondidos de você. A paixão improvável de Fred Astaire pelo skateboarding. Fred Astaire, universalmente conhecido por seus movimentos de dança suaves e estilo impecável, também era um skatista. Sim, você leu certo. Numa idade em que a maioria das pessoas pensa em aposentadoria, Fred começou a praticar o esporte aos 70 anos. Ele gostou tanto que se tornou membro vitalício da Sociedade Nacional de Skateboarding. Mas sua paixão pelo movimento não começou aí. Astaire começou sua trajetória na dança por causa de sua irmã mais velha. Ela teve aulas de dança e, para não ficar para trás, o jovem Fred foi junto. Mal sabia sua mãe que isso o levaria a se tornar o dançarino mais icônico da história de Hollywood. O estilo de Oscar de Katharine Hepburn. Katharine Hepburn, uma das atrizes mais amadas de Hollywood, ganhou 4 prêmios da Academia durante sua carreira. Mas o que é ainda mais surpreendente é que ela só compareceu ao Oscar uma vez. Em 1974, ela veio direto de seu jardim vestindo suas roupas de jardinagem para apresentar um prêmio. Ela nunca se importou muito com as tradições glamourosas de Hollywood, mostrando sua independência e personalidade pé no chão. A rosa de lembrança de Judy Garland. Quando você pensa em Judy Garland, provavelmente a imagina como a encantadora Dorothy em O Mágico de Oz. Mas você sabia que ela tem sua própria variedade de rosa? A Rosa Garland foi nomeada em sua honra e está plantada do lado de fora de seu túmulo como uma homenagem duradoura. As pétalas vibrantes e suaves da rosa simbolizam a beleza e resiliência da estrela, cuja vida foi tão colorida quanto o arco-íris em Oz. A filha secreta de Loretta Young. Loretta Young, uma das maiores estrelas de Hollywood nas décadas de 1930 e 1940, teve um caso secreto com Clark Gable, o rei de Hollywood, que resultou em sua gravidez. Em um esforço para proteger tanto sua carreira quanto a imagem pública de Gable, Young manteve a gravidez e a identidade do pai em segredo. Ela deu à luz uma filha que criou de forma privada e longe dos olhos do público. Durante anos, a verdade sobre a paternidade da criança foi ocultada, e Young nunca reconheceu publicamente seu caso com Gable. A história permaneceu um segredo bem guardado até muitos anos depois, quando foi revelado que Gable era o pai. O caso e seu sigilo permaneceram como uma das histórias não contadas mais duradouras e escandalosas de Hollywood. A tradição de Natal de Cary Grant com Clark Gable. Cary Grant e Clark Gable, 2 dos maiores astros de Hollywood, tinham uma tradição de férias interessante. Todo Natal, Grant ligava para Gable e perguntava: "Você recebeu alguma coisa com monograma que não quer?" Se Gable dissesse sim, Grant ia correndo e eles trocavam presentes com suas iniciais. É uma história peculiar que demonstra a camaradagem entre 2 lendas que não eram apenas co-estrelas famosas, mas amigos que compartilhavam um amor inesperado por presentes personalizados. O filho desconhecido de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, a amada estrela do cinema mudo conhecida por sua charmosa persona em cena, teve um caso secreto e escandaloso com uma atriz chamada Joan Barry. Apesar de ser casado na época, o relacionamento de Chaplin com Barry levou a um julgamento de paternidade altamente divulgado quando Barry afirmou que ele era o pai de seu filho. Chaplin negou veementemente as acusações, mas um teste de DNA mais tarde confirmou que ele era de fato o pai. O julgamento e suas consequências se tornaram uma sensação na mídia, revelando um capítulo oculto da vida pessoal de Chaplin que contradizia a imagem do personagem cômico e íntegro que o público adorava. O escândalo foi um momento significativo nos anos posteriores de Chaplin, destacando a tensão entre suas lutas pessoais e sua imagem pública. O código secreto inesperado de Humphrey Bogart. A paixão de Humphrey Bogart pelo xadrez ia além de um simples passatempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele jogou xadrez por correspondência com soldados estacionados no exterior. Mas o FBI se envolveu quando, por engano, pensaram que suas anotações de xadrez faziam parte de um código secreto. Um jogo de xadrez, antes considerado um passatempo de cavalheiros, tornou-se uma questão de segurança nacional. É um testemunho fascinante e humorístico do intenso escrutínio da elite de Hollywood durante o tempo de guerra. O caso de Ingrid Bergman com Roberto Rossellini. O caso de Ingrid Bergman com o diretor italiano Roberto Rossellini causou um grande
Escândalo em Hollywood durante a década de 1940. Os dois se envolveram romanticamente enquanto ainda eram casados com outras pessoas. Um fato que chocou o público e levou a uma indignação generalizada. Na época, os padrões morais de Hollywood eram rigorosos. E o caso de Bergman foi considerado altamente controverso. Ela foi rotulada como imoral por muitos. E sua reputação sofreu um golpe severo, com alguns fãs americanos até mesmo a evitando. A reação foi tão intensa que levou à sua proibição de fazer filmes nos Estados Unidos por vários anos. Apesar do escândalo, Bergman continuou sua carreira na Europa e, mais tarde, tornou-se uma das atrizes mais respeitadas de sua época. No entanto, o caso com Rossellini mudou para sempre sua imagem pública e marcou um dos capítulos mais controversos de sua vida. Douglas Fairbanks e Mary Pickford, amantes da cozinha italiana. Douglas Fairbanks e Mary Pickford, dois dos astros mais amados da era do cinema mudo, são creditados por trazer o prato italiano clássico, Alfredo, para a América. Durante sua lua de mel na Itália, o casal pediu a um chefe italiano a receita da massa cremosa depois que o chefe compartilhou que a inventou para sua esposa grávida. A descoberta deste prato mudou para sempre o cenário gastronômico americano e tornou o fettuccine Alfredo um item essencial na culinária ítalo-americana. Os cílios inacreditáveis de Elizabeth Taylor. Há muitas coisas que fizeram Elizabeth Taylor se destacar. Seus olhos violetas, sua incrível carreira de atuação e sua tumultuada vida amorosa. Mas uma de suas características mais exclusivas era sua rara mutação genética conhecida como distiquíase, que fazia com que tivesse 2 fileiras de cílios. Essa peculiaridade incomum a tornava ainda mais cativante na tela, acrescentando à sua aura que definiria uma era de glamour em Hollywood. A devoção de Louis Armstrong ao seu trompete. O talento de Louis Armstrong no trompete é lendário, mas poucos sabem sobre o impacto físico que o instrumento teve nele. Armstrong tinha calos nos lábios de tantos anos tocando trompete que ele mesmo precisou removê-los com uma lâmina de barbear. Esse compromisso com seu ofício, mesmo às custas de desconforto pessoal, mostra até onde Armstrong estava disposto a ir para aperfeiçoar sua arte e permanecer uma estrela. O improvável trabalho de babá de Billie Holiday. Billie Holiday, cuja voz cativou milhões, tinha uma conexão inesperada com o comediante Billy Crystal. Antes de se tornar uma cantora de jazz icônica, Holiday cuidou dos filhos de Crystal. É uma história divertida e inesperada de uma ligação de infância entre 2 celebridades de mundos muito diferentes. Mas mostra como os mundos do show business podem ser interconectados, mesmo em suas interseções mais surpreendentes. James Cagney e os cenários perigosos dos filmes. James Cagney, conhecido por seus papéis de durão, esteve envolvido em um incidente muito perigoso durante as filmagens. Em um filme, munição real foi usada, o que era comum na época. Mas durante as filmagens de Táxi, Cagney quase foi atingido por uma bala que ricocheteou de uma janela de aço. Ele ficou tão assustado com esse quase acidente que se recusou a usar munição verdadeira em filmes depois disso, tornando as produções futuras mais seguras. A incrível história de sobrevivência de Frank Sinatra. Quando Frank Sinatra nasceu, os médicos pensaram que ele estava morto. Eles o deixaram na mesa e foram cuidar da mãe dele. Mas a avó de Sinatra não desistiu. Ela o pegou, colocou-o sob água fria e bateu-lhe nas costas. Foi então que Sinatra começou a respirar, e esse momento provavelmente salvou sua vida. Sua história de nascimento milagroso mostra o quanto ele era forte e determinado desde o início. O verdadeiro ano de nascimento de Doris Day. Doris Day, a famosa atriz e cantora, sempre pensou que havia nascido em 1924. Mas em seu aniversário de 95 anos, a Associated Press encontrou sua certidão de nascimento, que revelou que ela nasceu em 1924. Na verdade, nascida em 1922. Essa descoberta a surpreendeu e se tornou um momento engraçado em sua vida, mostrando que, às vezes, mesmo as maiores estrelas não conhecem todos os detalhes sobre suas próprias vidas. O truque do ingresso de teatro de Sidney Poitier e Harry Belafonte. Sidney Poitier e Harry Belafonte eram ambos jovens tentando se destacar em Nova York. Como não tinham dinheiro suficiente para comprar bilhetes de teatro separados, eles bolaram um plano engenhoso. Eles compartilhariam um bilhete e, durante o intervalo, trocariam de lugar para que cada um pudesse ver a peça completa. Foi uma maneira inteligente de economizar dinheiro, e mostra o vínculo que compartilhavam enquanto trabalhavam duro para alcançar o estrelato. Bing Crosby e White Christmas. A famosa música de Bing Crosby, White Christmas,
É amada por milhões a cada temporada de festas. Mas aqui está um fato interessante. A gravação original da música foi tocada tantas vezes que começou a se desgastar. Crosby teve que regravar a música porque a gravação original tinha sido prensada em discos muitas vezes. Agora, White Christmas é uma das músicas mais vendidas de todos os tempos. Surpresa no elenco de Beetlejuice de Tim Burton. Tim Burton, o diretor de Beetlejuice, inicialmente queria Sammy Davis Jr. para o papel do fantasma travesso, Beetlejuice. No entanto, quando Michael Keaton fez o teste, Burton ficou tão impressionado com suas habilidades de improviso que lhe deu o papel. A interpretação de Keaton no papel tornou-se icônica. E Beetlejuice tornou-se um grande sucesso graças à decisão de elenco que Burton não esperava. O caso secreto de Elizabeth Taylor com Michael Jackson. Elizabeth Taylor, conhecida por seus 8 casamentos e vida amorosa de alto perfil, compartilhou uma amizade inesperada e próxima com o astro pop Michael Jackson. O vínculo deles começou na década de 1980, quando eram frequentemente vistos juntos, e a amizade rapidamente capturou a atenção do público. Tanto Taylor quanto Jackson eram figuras importantes no mundo do entretenimento, com Taylor sendo uma atriz lendária e Jackson o rei do pop. A especulação sobre um possível relacionamento romântico entre os dois era desenfreada. Mas ambos negaram qualquer envolvimento romântico, insistindo que eram apenas amigos próximos. Sua conexão foi construída com base no respeito e admiração mútuos, com Taylor apoiando Jackson até mesmo durante seus problemas legais. Sua amizade em comum continua sendo uma das parcerias mais intrigantes da história de Hollywood. O medo de Clark Gable da calvície. Clark Gable, frequentemente referido como o rei de Hollywood, era conhecido por seu charme robusto e boa aparência icônica. No entanto, apesar de ser um dos homens mais bonitos do cinema, Gable tinha um medo secreto de perder o cabelo. À medida que envelhecia, ele começou a experimentar afinamento do cabelo, o que o deixava inseguro sobre sua aparência. Para cobrir quaisquer falhas, Gable usava peruca em muitos de seus filmes posteriores. Este fato menos conhecido sobre a lenda de Hollywood prova que mesmo as estrelas mais famosas e admiradas tinham inseguranças, assim como qualquer outra pessoa. Seu medo da calvície mostra que, por trás do glamour das câmeras, até mesmo Gable enfrentava desafios pessoais. Grace Kelly, a linda atriz que se tornou princesa, tinha um talento oculto. Ela adorava fotografia. Mesmo depois de se tornar princesa de Mônaco, ela costumava tirar fotos de sua família e do mundo ao seu redor. É um fato pouco conhecido sobre ela que mostra seu lado criativo, além da atuação e da vida real. As habilidades no piano de Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, a famosa atriz conhecida por seus papéis em filmes como Casablanca, também era uma talentosa pianista. Ela adorava tocar piano em seu tempo livre e frequentemente tocava para amigos e família. Esse talento musical somava-se à sua já impressionante lista de habilidades, mostrando que ela tinha uma paixão pelas artes além da atuação. James Stewart, conhecido por seus papéis em filmes clássicos como A Felicidade Não Se Compra, serviu como piloto de bombardeiro na Segunda Guerra Mundial. Ele voou em 20 missões de combate sobre a Europa durante a guerra. Sua bravura e serviço ao país foram tão notáveis quanto sua carreira de ator, provando que Stewart não era apenas um ótimo ator, mas também um verdadeiro herói. Marilyn Monroe era conhecida por suas cartas de amor, mas muitas de suas cartas pessoais foram destruídas após sua morte. Disse que seu amigo e confidente, Lee Strasberg, as queimou, tornando os pensamentos e relacionamentos mais íntimos de Monroe um mistério para sempre. A famosa rivalidade entre Bette Davis e Joan Crawford. A rivalidade entre Bette Davis e Joan Crawford é lendária, mas sua disputa se tornou ainda mais infame durante as filmagens de O que Terá Acontecido a Baby Jane. Ambas as atrizes, conhecidas por suas personalidades fortes, confrontaram-se abertamente no set, alimentando ainda mais a disputa mais famosa de Hollywood, o trabalho secreto de Marlene Dietrich na Segunda Guerra Mundial. Marlene Dietrich, conhecida por seus papéis glamurosos, também foi uma espiã para os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Ela se apresentava para as tropas dos Estados Unidos e secretamente fornecia informações sobre as atividades nazistas ao governo americano. Tudo isso enquanto mantinha sua persona icônica e grandiosa. O romance secreto de Gary Cooper. Gary Cooper, o galã charmoso, teve um relacionamento romântico secreto com a bem mais jovem Grace Kelly. Eles se conheceram na década dos anos 1950
E embora o caso tenha sido breve, foi um dos segredos mais bem guardados de Hollywood até anos depois. A sexualidade oculta de Rock Hudson. Rock Hudson, um dos protagonistas mais populares de Hollywood, manteve sua homossexualidade em segredo durante grande parte de sua carreira. Sua vida privada era ferozmente protegida, e foi apenas após sua morte por AIDS em 1985 que o público descobriu a verdade sobre sua sexualidade. O lado sombrio de Humphrey Bogart. Embora Humphrey Bogart fosse amado por seus papéis de durão em filmes como Casablanca e O Falcão Maltês, sua vida fora das telas revelava um lado mais sombrio e volátil. Conhecido por sua inteligência rápida e charme, Bogart tinha a reputação de ser propenso à raiva e, segundo relatos, esteve envolvido em várias brigas físicas, tanto com homens quanto com mulheres. Seu temperamento muitas vezes o dominava, especialmente depois de beber, levando a explosões violentas que chocavam aqueles ao seu redor. E esse lado de Bogart, muitas vezes ofuscado pela sua persona nas telas, mostrava que por trás do exterior suave e estoico do icônico durão de Hollywood, havia um homem lutando com demônios pessoais e um temperamento explosivo. Gene Kelly teve um relacionamento tumultuado com sua primeira esposa, Betsy Blair. O casal se divorciou em 1957 após anos de tensão emocional, em parte devido à personalidade dominadora de Kelly e suas dificuldades em equilibrar a fama com a vida familiar. A morte misteriosa de Jean Harlow. A morte de Jean Harlow aos 26 anos sempre esteve envolta em mistério. Embora tenha sido oficialmente atribuída à falência renal, houve rumores de jogo sujo, especialmente porque ela estava com a saúde debilitada há algum tempo antes de seu falecimento. Mae West, renomada por seu humor ousado e picante e sua maestria em duplo sentido, tornou-se uma das figuras mais famosas da velha Hollywood. Conhecida por desafiar limites com seus diálogos sugestivos e sexualidade lúdica, ela cativou audiências com sua personalidade sem remorsos. No entanto, por trás da imagem pública, rumores sobre sua bissexualidade circulavam em Hollywood. West era conhecida por ter tido relacionamentos com homens e mulheres, embora mantivesse essa parte de sua vida privada, optando por não reconhecê-la publicamente. Na época, manter uma vida pessoal secreta era muitas vezes necessário para proteger uma carreira em Hollywood, especialmente para mulheres que já eram vistas como controversas. A habilidade de West em conciliar seus desejos pessoais e as restrições da época a consolidou ainda mais como uma figura pioneira no entretenimento. Vício em medicamentos de prescrição de Judy Garland. Judy Garland, a adorada estrela de O Mágico de Oz, lutou com grave dependência de drogas. Ela foi prescrita barbitúricos e anfetaminas por médicos para ajudar a lidar com as exigências de sua carreira, levando a uma luta com dependência ao longo da vida que, em última análise, contribuiu para sua morte prematura. Audrey Hepburn, o epítome de elegância e charme, levou uma vida muito além do papel glamuroso pelo qual se tornou conhecida em Hollywood. Durante a Segunda Guerra Mundial, como uma jovem vivendo na Holanda ocupada pelos nazistas, Hepburn esteve secretamente envolvida na resistência holandesa. Ela ajudou entregando mensagens secretas e participou de arrecadações de fundos clandestinas para apoiar o esforço de guerra. Seu envolvimento nessas atividades perigosas foi mantido em segredo por muitos anos, pois era uma época de grande risco. Hepburn mais tarde compartilhou esses detalhes, revelando sua bravura e resiliência durante um período de dificuldades inimagináveis. Este capítulo menos conhecido de sua vida destaca sua coragem e compromisso com a luta pela liberdade, mostrando que ela não era apenas um ícone da tela, mas também uma heroína da vida real. Tempo de prisão de Robert Mitchum. Robert Mitchum, o icônico durão dos anos 40, foi preso por posse de maconha em 1948 e passou 60 dias na prisão. O escândalo quase acabou com sua carreira, mas ele se recuperou e continuou a aparecer em filmes de sucesso, tornando-se uma lenda de Hollywood. Os anos rebeldes de Katharine Hepburn. Antes de se tornar um ícone de Hollywood, Katharine Hepburn era conhecida por sua veia rebelde. Ela era uma Maria Rapaz na juventude, adorava esportes e até foi expulsa de um internato prestigiado por sua atitude desafiadora. Essa natureza independente continuou ao longo de sua carreira e vida. Hepburn notoriamente se recusou a se conformar com as expectativas de Hollywood, especialmente no que dizia respeito à sua imagem pública. Ao contrário de muitas atrizes da sua época, ela frequentemente usava calças em público,
Um ato ousado que chocou muitas pessoas, numa era em que se esperava que as mulheres usassem vestidos o tempo todo. Hepburn também era notoriamente reservada e extremamente protetora de sua vida pessoal. Ela teve um relacionamento secreto de longo prazo com Spencer Tracy, que era casado. Mas eles nunca reconheceram isso publicamente devido às suas circunstâncias pessoais e às restrições das cláusulas morais de Hollywood. Sua resistência contra as normas da indústria e sua recusa em ser controlada pelo sistema dos estúdios fizeram dela uma das estrelas mais únicas e controversas da história do cinema. O vício em drogas de Cary Grant. Cary Grant, o epítome do charme e sofisticação no cinema, enfrentou uma vida pessoal mais conturbada do que muitos sabiam. Durante grande parte de sua vida, ele lutou contra o vício em drogas, especialmente em LSD. Nos anos 1950, Grant recorreu à droga alucinógena na tentativa de lidar com questões pessoais e superar lutas emocionais. Ele admitiu abertamente o uso de LSD, reconhecendo que isso o ajudou a confrontar seus medos e inseguranças profundamente enraizados. Apesar dos desafios, Grant eventualmente superou seu vício e continuou a desfrutar de uma carreira bem-sucedida em Hollywood, mantendo seu status como um dos atores mais amados na história do cinema. Sua abertura em relação ao uso de drogas e recuperação mais tarde na vida trouxe à tona a vida complexa e, às vezes, difícil por trás da imagem glamourosa. O carro sinistro de James Dean. James Dean, o ator que se tornou um símbolo da angústia e rebeldia adolescente com filmes como Juventude Transviada, tinha uma ligação estranha e um tanto sinistra com o carro em que morreu. O carro, um Porsche 550 Spider, foi chamado de Little Bastard por Dean. Não apenas Dean sofreu o acidente e morreu no carro com apenas 24 anos de idade, mas dizia-se que o próprio carro estava amaldiçoado. O carro esteve envolvido em vários acidentes mesmo após a morte de Dean, e muitas de suas peças foram vendidas ou usadas em outros veículos que mais tarde se envolveram em acidentes. Essa conexão sombria entre Dean e seu carro levou a um mito duradouro de que o Porsche era assombrado ou amaldiçoado. E lá estão, 50 fatos estranhos, desconhecidos e até controversos sobre algumas das estrelas mais icônicas da antiga Hollywood. Desde casos secretos e talentos ocultos até lutas surpreendentes e revelações pessoais. Essas histórias mostram que até os maiores nomes do cinema tiveram vidas cheias de voltas e reviravoltas, além do que vimos na tela. A era dourada de Hollywood não era só brilho e glamour. E essas curiosidades fascinantes nos lembram que as estrelas que admiramos eram tão humanas quanto o resto de nós. Se você gostou desse mergulho profundo nas vidas ocultas de seus ídolos de Hollywood, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias incríveis. Obrigado por